Olá, seja bem-vindo à Aula Paraná. Essa é a aula número 11 de Geografia e eu quero convidar você para estar comigo nesses próximos minutos. Na aula de hoje, nós vamos ver a respeito dos seguintes objetivos: compreender o que é urbanização, quais são os problemas decorrentes dela, a relacionar o processo de urbanização à questão da industrialização, explicar a diferença entre urbanização dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Compreender o processo de urbanização ocorrido no Brasil ao longo do tempo e compreender o que são e como se organizam as redes e também a questão da hierarquia urbana. Fica comigo e vamos em frente. Qual é a definição, então, o conceito para urbanização? Então, o conceito é o processo de transferência que resulta tirando as pessoas do campo para a cidade. Então, esse processo concretiza na sua totalidade quando a população da cidade ou população urbana ela é maior do que a população do campo, população rural. Então aí dizemos que aquele país é um país urbanizado. Nós sabemos que a população residente no Brasil, desde a década de 1940 até 2000, nós vemos aqui no gráfico que em 1940 nós tínhamos uma população bastante significativa no campo e, obviamente, menos na cidade. Naquele momento, nós tínhamos 28 milhões de pessoas no campo contra 12 milhões, quase 13 milhões, 12,9 milhões de pessoas na cidade. Década de 50, esse número para a cidade aumentou, então nós temos agora 18,8 milhões que estavam presentes nas cidades. Igualmente também aumentou esse número também para o campo, isso na década de 50. Nós tínhamos então 33,2 milhões de pessoas aí no campo. Década de 60, 31 milhões estava nas cidades e 38 milhões, quase 39 milhões, estavam no campo. E aí chegamos até o ano de 2010, década de 2010, com uma população aí na casa de 160 milhões de pessoas nas cidades e apenas 29 milhões, quase 30 milhões de pessoas no campo. Então a gente vê que ao longo dos próximos 50 anos que se deram, o aumento significativo da população urbana, e evidentemente a diminuição da população rural. Muito bem, essas cidades formadas, a urbanização concretizada. Qual é a função de uma cidade? Uma cidade, ela tem função? Sim, uma cidade, ela tem função. E quais seriam essas funções? E, obviamente, que é a função social, porque está falando de pessoas, estruturas para pessoas, então, função social. Quais seriam elas, Essa questão para a população. Então, a questão do transporte, a questão do lazer, a questão de moradias, a questão do trabalho. Talvez não necessariamente nessa ordem, mas nesse formato estaria à disposição da questão da função social da cidade. Ok? Vamos em frente? Problemas sociais urbanos. Essa cidade, ela vai apresentar
as suas mazelas sociais? Sim, ela vai ter problemas, ela vai ter gargalos, ela vai ter situações recorrentes ao processo de ocupação daquele espaço territorial, daquele espaço geográfico. Então, quais seriam esses problemas, né? Os problemas da questão social urbana. Quais seriam esses problemas? Bom, primeiro a questão da desigualdade social e a questão econômica. Então, esses dois fatores aí, né? Desigualdade social e também questão econômica. A questão da subhabitação, né? A falta, o déficit de moradia no Brasil, ele é muito grande e, de certa forma, aí nós vamos ter, em função desse processo de falta de moradia, nós vamos ter as chamadas subhabitação, ok? E, posteriormente, a questão do desemprego. Nós sabemos que, à medida que o processo industrial avança, há uma evolução tecnológica, a gente tem também perca de mão de obra, né? E também diminuição na questão de salários. Então, a gente tem uma questão aqui linkada à perca de renda e também a questão do desemprego, né? Então, a empregabilidade agora passa a não ser tão garantida assim. Vamos lá a um quiz. Vamos lá? Depois de tudo isso que nós falamos, você já tem condições de responder aí esse quiz. Então, sobre urbanização, está correto? Com mais da metade da população habitando as cidades, é comum observar o caos urbano. A letra A tem essa definição. E a letra B? Apenas um percentual pequeno da população ocupa hoje as cidades? Qual que será que é a resposta? Será que é a letra A? Será que é a letra B? Eu vou dar um tempinho aí para você resolver e eu volto já na sequência. E aí, você já conseguiu responder? Conseguiu ver aí qual das duas questões? Qual questão e qual é as duas letras, né? É a letra A ou é a letra B que compõe essa resposta? Vamos lá? Então, sobre urbanização, está correto a afirmação? Vai estar correto? Ou seja, a letra A, com mais da metade da população habitando as cidades, é comum observar o quê? O caos urbano. Ou é a letra B? Apenas um percentual pequeno da população ocupa hoje as cidades. Vamos à resposta? A gente sabe que a cidade, ela precisa, ela tem uma função social, né? Então, ela precisa garantir aí a questão do lazer, a questão da circulação, a questão da moradia, o trabalho em si. Então, esse é um papel das cidades. E as cidades precisam cumprir esse papel. E quando a cidade não cumpre esse papel, o que vai ficar são algumas características importantes, né? Como a falta de emprego, a falta de lazer, a condição do ir e vir, né? Questão da própria cidade em si, linkada ao processo da moradia também. Então, a cidade,
ela precisa ocupar essa função em si, né? Então, sobre a questão da urbanização, o que nós entendemos aqui? Obviamente que a letra A, né? Então, com mais da metade da população habitando as cidades, é comum observar o caos urbano. A gente, quando fala em é comum observar o caos urbano, é muito linkado a essa fala anterior que eu fiz sobre o papel da cidade, o papel que essa cidade precisa desenvolver. Volto a repetir. Quando a cidade não cumpre esse papel, esse tão chamado, então, caos urbano, né, ele vai ser maior ou ele vai ser menor, ok? Então, aqui nessa resposta, nós temos, então, a letra A. Você que fez aí, se você colocou a letra A, obviamente você acertou. Vamos em frente? Vamos ver agora a questão da urbanização mundial, como é que ela se deu. A gente já sabe que a questão da urbanização mundial, a gente fala que o processo é mundial, mas a gente precisa salientar que ele não vai acontecer ao mesmo tempo em todos os países, né? A gente precisa saber que nos países desenvolvidos, especialmente os países da Europa, esse processo vai acontecer primeiro, ok? Por quê? Porque em 1850 nós já temos 50% dessa população urbana, né, vivendo aí especialmente na Inglaterra e na Europa, né? E essa questão está muito ligada à questão do aspecto industrial. A primeira revolução industrial, ele vai puxar para as cidades essa população e o processo urbanístico vai começar a se concretizar. Mais tarde, esse processo se dá para a Europa como um todo e, posteriormente, essa questão industrial, ela se estende para os países subdesenvolvidos e, junto a isso, também vai estar a questão da urbanização. Como nós já vimos na aula passada, são dois os fenômenos aí. O primeiro deles é essa questão linkada à grande revolução industrial, o processo industrial, e o segundo dele é o êxodo rural, a saída das pessoas do campo, da área rural para a área urbana. As razões aí são especificamente a mecanização do campo, né? Então, quando se mecanizou o campo, você tem essa perda da mão de obra que era oriunda dos trabalhadores do campo. Então, esses dois fenômenos é importante ressaltar: o êxodo rural, saída massiva dessa população do campo em direção às cidades, e o processo industrial. Volto a dizer que não é necessariamente nessa ordem. Primeiramente o processo industrial e, obviamente, depois o aspecto do êxodo rural. Ok? Vamos a uma atividade, tá? Eu proponho a você uma atividade. Então, relacione o processo de industrialização ao processo de urbanização. Se você prestou atenção, você já tem aí a resposta, né? Porque, basicamente, foi o que nós falamos agora dentro desse momento da aula, ok? Então, eu vou dar um tempo aí para você copiar, né? E daqui a pouco nós voltamos, então, com a resposta.
Muito bem, você já conseguiu responder aí? Então, essa atividade aí, número 1, relacione o processo de industrialização ao de urbanização. Você conseguiu lá resolver? Vamos à resposta? Então, qual é aqui a resposta, né? A industrialização está diretamente relacionada ao processo de urbanização e crescimento populacional nas cidades, uma vez que exerce grande poder de atração para a população rural, provocando aumento dos fluxos migratórios para as cidades. Eu fiz aqui a leitura junto com você, né, da resposta. Então, nesse caso aí é o chamado êxodo rural, né? O processo industrial, ele tem esse chamariz, né? Ele faz um chamamento também, de certa forma, para as populações do campo, né? Não era só o fato, eu penso que a mecanização é o grande fator do êxodo rural, mas também a questão industrial, ela vai ser um atrativo, né? Ela é um chamamento, como eu já disse, da questão dessas populações aí que estão também habitando no campo, ok? Vamos em frente, nós vimos aí a questão da urbanização no mundo, né? E agora eu quero ver com você esse processo da urbanização no Brasil. Como é que ele se deu, né? Então, segundo o próprio texto que está aqui, ele vai dizer que década de 50 até a década de 90, nós temos um processo intenso, mas também profundamente periférico, né? As populações vão cada vez mais, ao longo do tempo, se a gente pensar 50 para 90, cada vez mais esta população vai sendo retirada dos grandes centros e ela vai sendo colocada, vai sendo espraiada, né, para a questão das periferias em si, tá? Então esse é um processo não só para o Brasil, mas para os países subdesenvolvidos como um todo, ok? Então, essa formação dessa grande cidade, a gente sabe que hoje as cidades elas vão concentrar muito da questão econômica de uma nação, vai depender aí das cidades em si, e o Brasil também não é diferente nesse processo, tá? Especialmente o setor terciário é a grande mola mestre, é o grande processo que alavancou, né, a questão das cidades. Então, a economia informacional, ela passa a estar presente aí dentro dos grandes centros, dentro das cidades, seja ela que tamanho ela tem em si, setor de serviço, né? Então isso vai movimentar, de certa forma, a economia dessas cidades. E aqui no estado do Paraná, qual é o processo que nós temos urbanístico, né, para o nosso estado do Paraná, tá? Então, a gente precisa entender o contexto histórico do estado do Paraná, que também, obviamente, não é diferente do restante do país, né? Bom, nós temos o contexto histórico. 20 de dezembro de 1953, nós temos o quê? A emancipação política do nosso estado do Paraná. Nós precisamos entender o seguinte, que em 1940, antes de 1953, o estado do Paraná ainda não era um estado concretizado, né? Pertencia ali ao estado de São Paulo, né? A província de São Paulo. Bom, 1940, aqui apenas 50 municípios, tá? E esses 50 municípios, eles tinham grande predomínio da área rural. Então, nesse período de 1940, nós vamos ter um Paraná profundamente rural, tá? Mas já
se redesenhando para o processo urbano. Década de 60, nós vamos ter aqui a questão da crise do café, tá? Junto com a crise do café, você tem então já a saída dessa população do campo, aliado à crise do café, você vai ter aqui a questão do processo de mecanização, né? Então, o campo passa a estar mecanizado. Então, junta esses dois fenômenos, esses dois momentos importantes dentro do campo, a crise do café, né, e a questão da mecanização do campo, você vai ter aqui o campo perdendo população e as cidades, obviamente, ganhando população em si. Vamos a mais um quiz? Vamos lá? Assinale a única alternativa que caracteriza corretamente a urbanização brasileira. Então você vai assinalar aí, né? Tá? São 3 alternativas aqui, ok? É a letra A, é a letra B ou é a letra C? Na letra A, ele vai dizer o seguinte, que aconteceu em ritmo lento no século XIX. Na letra B, ele vai dizer o seguinte, é típica de países subdesenvolvidos. E na letra C, ele vai nos informar dizendo que ocorreu um expressivo crescimento das atividades do setor primário da economia. Então, qual dessas alternativas estão aí corretas? É a letra A, é a letra B ou a letra C? Eu vou dar um tempinho aí para você resolver e nós voltamos logo em seguida com a resposta. E aí, você conseguiu já responder essa questão do quiz? O quiz 2? Vamos lá? Então, assinale a única alternativa que caracteriza corretamente a urbanização brasileira, ok? Então, a letra A, ela vai dizer o seguinte, que aconteceu em ritmo lento no século XIX. Será que foi isso? O que diz lá o texto? Ele diz que não, né? Que foi um processo intenso. Foi em ritmo acelerado. Tá? Então, será que é essa questão A? Não nos parece. Né? É a B? É típica de países subdesenvolvidos. A. Voltemos lá para ver. É um exemplo típico de urbanização de países desenvolvidos. Lhe parece? Subdesenvolvido, né? Perdão aí. C. Ocorreu com expressivo crescimento das atividades do setor primário. Evidentemente, ele está falando da questão econômica, né? Vamos à resposta, então? Vamos ver qual é das questões que estão aí certa? A alternativa, né? Qual da alternativa dentro da questão está certa? Vamos ver aí? Evidentemente que é a alternativa B, né? Então, o que ela é? Ela é típica de
países subdesenvolvidos, ok? Nesse processo em si, então, o Brasil começa a se entrar dentro desse processo urbanístico e a questão industrial cada vez mais presente e, evidentemente, um processo acelerado, né, dessa questão urbanística em si, e essa população, como a gente já vem dizendo em algumas aulas, sempre levada, né, para a questão das grandes periferias, né? Então, as periferias passam a receber um número maior de pessoas cada vez mais. A gente precisa entender também que o metro quadrado dentro dos grandes centros, né, dentro das grandes cidades, vai ficando cada vez mais caro. Então, você tem aí o espraiamento dessa população em si, né? A questão das cidades, a gente vê que desde o processo de urbanização, muitas dessas cidades ainda faz com que a questão econômica cria-se uma independência muito grande, né, para a questão das cidades, né? Então você vai ter essa dependência econômica em si dos grandes centros, das grandes cidades e, obviamente, aí nós vamos ter então essa mancha urbana, né, das populações aqui, nesse caso de baixa renda, né? Falava aí da questão da especulação imobiliária, a questão do preço do metro quadrado cada vez maior, né? Então, você tem, volto a dizer, a questão aí das periferias sendo ocupada. Ok? Vamos em frente? Vamos, né? Tá aí então, né? Você que respondeu a esse quiz daquela maneira, então você acertou, né? Sinal que você prestou atenção aí na aula, né? Processo de conurbação, tá? Então, aqui nós temos o quê? A formação das metrópoles, né? Então, você vai ter aqui as cidades sendo formadas, as cidades, elas vão aumentando a questão da sua população, vão aumentando aí o seu desenvolvimento, seu nível de progresso, e à medida que esse processo urbanístico aumenta cada vez mais, você vai ter aqui a criação de outras regiões, né? Outras cidades vizinhas, né? Outras cidades vão se formando, então o que nós vamos chamar aqui de conurbação urbana. É quando, na verdade, você olha para uma cidade próxima a outra e você já não identifica, na verdade, qual é uma, qual é outra ali. Ok? Então, nós temos aqui o gráfico que vai explicar de uma forma muito coesa, né, e de uma forma muito simplificada, de certa forma, como se dá a conurbação e a formação aí das metrópoles. Na aula passada, nós exploramos bastante esse conteúdo. Vamos em frente? Aí nós temos também a questão da hierarquia urbana, né? Então, nós temos dois modelos, o modelo clássico, esquema clássico, né? E o esquema atual. No esquema atual, nós vamos ter as metrópoles regional, nós vamos ter os centros regionais, a metrópole nacional, cidade local e, posteriormente, aí a vila, né? Então, o que é, na verdade, essa questão das redes urbanas? As redes urbanas são os resultados das transformações da sociedade na ocupação do território. Então, esse crescimento demográfico, elas vão se estabelecendo conexões, né, de rede, a uma independência ali com relação à questão do transporte coletivo, né? Nós temos aqui na região de Curitiba o transporte integrado, né? Não só na questão para as regiões metropolitanas, de Curitiba para as regiões metropolitanas, mas não só a questão do transporte público, a questão da saúde, né? E outras questões que nos mostra uma cidade funcionando em rede, né?
Sempre nesse processo de hierarquia. As cidades maiores, as cidades menores sendo submissas, né, e dependentes das cidades maiores, as metrópoles em si. Ok? Vamos lá para mais uma atividade? Vamos lá? Então agora é para você conceituar, né? Então você vai trazer a definição desses termos que estão aí. A metrópole. O que é uma metrópole? O que é uma megalópole? Gentrificação, né? E questão da conurbação. Lembra que gentrificação tinha a ver com o processo de revitalização de uma determinada área? Nós trabalhamos isso na aula passada, ok? Então, você tem lá até as informações lá mesmo no Google Classroom, que nos arremete à questão da gentrificação, ok? Então, eu vou dar um tempinho aí para você resolver e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
E daí, você já conseguiu responder? Vamos então para a resposta? O que é metrópole? Cidade maior, que se caracteriza pelo poder de atração e influência que ela exerce sobre um expressivo número de cidades ao seu entorno. Ok? É o centro mais importante da rede urbana. Megalópole é uma região ou uma área superurbanizada que congrega em torno de si uma articulação entre metrópoles. Você tem aí uma junção de metrópoles. E regiões metropolitanas, obviamente, né? Pequenas cidades e que concentra aí boa parte da população e a questão de serviços do país. Gentrificação é o processo de revitalização dos espaços urbanos ou aparente substituição de paisagens, ok? E são sempre de caráter de construções e áreas tipicamente nobres da cidade, e um processo que leva algum tempo. E a conurbação é o processo de crescimento das cidades e qual o limite físico entre elas, né? O que torna-se muitas vezes inviável saber o que é uma cidade e o que é outra. Se você tem alguma dificuldade, lembre-se que nós vimos isso na aula 10, ok? Então lá no Google Classroom você tem a aula 10 e você pode retomar aí o conteúdo para você ter, ter melhor esclarecimento com relação a essa temática aí, com relação a esses processos, ok? Vamos falar um pouquinho sobre cidades globais, tá? Então, quais são as características dessas cidades globais? Essas cidades globais, elas vão trazer para si uma qualificação melhorada com relação às cidades, né? Então você vai ter ali a presença de organismos internacionais, como instituições financeiras, né, bancos, bolsa de valores, multinacionais, redes de educações dessas questões, rede de educação com empresas também multinacionais, né? A troca de informações internacionais, tá? Então, você vai criar ali uma série de situações. A questão das telecomunicações em si, né? A questão da informação, tudo isto está presente aí dentro das cidades globais. O fluxo de pessoas, o fluxo de mercadoria, a questão turística, tudo isso nos arremete às cidades globais, grandes centros de pesquisas em si, ok? Isso é, então, as cidades globais. Vamos a mais uma atividade? Vamos lá? Essa é a atividade número 3. Então, a respeito da urbanização no mundo, assinale a alternativa correta, tá? Então, eu vou dar um tempinho para você aí responder e nós voltamos aí na sequência. E aí, vamos à resposta então? Da atividade número 3. A respeito da urbanização no mundo, assinale a alternativa correta. Então aqui, obviamente, não é a letra A, né? Todas as cidades do mundo foram planejadas? Evidentemente que não, né? A B, a urbanização ocorreu ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Também não, né? Obviamente que é a C.
né? Então, no século XIX, a Inglaterra podia ser considerada uma nação urbanizada, um país urbanizado, ok? E os Estados Unidos foi o último país a ser desenvolvido, a ser urbanizado, né? Desenvolvido ele é até hoje. Então também não é, né? Então aqui a nossa questão é a questão C, ok? Então eu quero agradecer você por estar comigo e nós nos encontramos na nossa próxima aula, que é a aula 12, ok? Nós nos encontramos lá. Um grande abraço e até lá!